Olá pessoal, mais uma vez hoje trago uma coisinha diferente aí pra gente estar trabalhando no nosso dia a dia. É bastante útil para todos os profissionais da área de educação física, talvez de fisioterapia também use bastante. E a ideia hoje é trazer um recurso bastante simples, que muitas vezes a gente vê na grade de graduação ou na pós e nós acabamos esquecendo de como trabalhar isso. Serve isso em vários contextos que eu vou demonstrar hoje aqui. Hoje nós vamos falar sobre a escala de percepção subjetiva de esforço, ou escala de esforço objetiva. Há várias formas como falar, tá bom? Hoje nós vamos falar então de uma escala também conhecida como escala de Borg, que foi desenvolvida por esse senhor aqui. Momentinho, vamos fi. Ajude eu, fi. Vamos pro próximo slide. Isso aí. E esse é o Sr. Gunnar Borg. Ele ganhou vários títulos dentro da nossa área, dentro da área da fisioterapia, educação física, fisiologia do exercício, fisiologia humana. E ele desenvolveu uma escala bastante simples, que é a escala de Borg, que hoje foi adaptada para várias coisas que eu vou mostrar aqui. Para que ela serve? A primeira coisa: medir a percepção física e mental. Dentro do exercício, obviamente, analisar o esforço agudo, que pode ser tanto em uma sessão, como em várias sessões também, e analisar isso a longo prazo, na periodização. Quando nós falamos de periodização, é bom lembrar que quando nós falamos em periodização ela é nada mais, para quem não entende muito bem, do que uma curva. E dentro dessa curva a gente tem os picos, que normalmente são os lugares onde existe a competição, isso é uma parte da periodização, e onde é mais leve os treinamentos, onde são mais leves os treinamentos, e aonde a gente deixa mais difícil e vai dosando o treinamento até o pico. E depois nós descemos normalmente. Por que nós fazemos isso? Para evitar lesão ou para preparar o atleta. Por que a gente faz essa priorização? É justamente isso, é tentar não só sempre deixar muito difícil o exercício, assim como podemos facilitar o exercício. E aí a gente usa essa escala de Borg para ver aonde a gente está dessa priorização. Não adianta a gente treinar muito pesado, onde a pessoa fisiologicamente não está muito preparada, e lesionar a pessoa. Assim como não adianta a gente passar um treino para a pessoa que é muito experiente e está leve para ela sempre. É claro que a gente pode fazer isso uma priorização. Não isso é uma forma de usar a escala de Borg. Isso eu vou explicar um pouco mais para frente quando eu fazer uma aula só sobre priorização. É bastante interessante estudar essa parte. E aí a gente vai para um outro grupo. Os tipos de escalas. Nós temos dois tipos, basicamente. A da esquerda, aqui, que são para atividades aeróbicas em geral. É sempre bom colocar um zero aqui na frente do 6, do 7, do 8, papapá. E assim a gente coloca a pessoa ou na esteira, ou no simulador, ou na bicicleta, ou alguma coisa desse tipo. E a pessoa vai dizendo pra gente onde ela está. Obviamente que se ela estiver muito fraca naquele estímulo, ele não vai ser um estímulo tão interessante pra gente. E depois nós temos a anaeróbica, que é a parte interessante, que é a parte de musculação. São dois tipos. O nosso amigo Gunnar Borg desenvolveu essa daqui, desde a década de 70. Recurso muito fácil. Esses são os dois tipos mais comuns que eu peguei na internet, mas existe outro N tipos. Existe para crianças, existe para idosos, para cardíacos, existe N tipos de escalas que são adaptadas para cada pessoa, ou melhor, para cada população.
E isso é muito interessante a gente colocar tanto nas nossas aulas como aulas de personal, aulas em escola, se possível, se der, algo depende da sala, na sala de musculação, em aulas aeróbicas, perto das esteiras. Isso é muito interessante para a gente usar como recurso, tá, pessoal? Eu vou ensinar daqui a pouco como a gente usa isso. Como eu falei, existe uma variedade enorme de escalas. Aqui eu só estou demonstrando duas, aeróbica e anaeróbica, que eu acho bastante interessante. Essas duas que são mais assim para quem trabalha em academia, né? É interessante colar uma dessa perto dos aparelhos e sempre estar monitorando isso com os alunos, né? Quem pode usar? Como eu falei antes, todos, de iniciantes até atletas, de crianças e idosos. Quando a gente fala isso, como eu falei anteriormente, no slide anterior, nós usamos o que? Adaptações dessas tabelas. Nem todas elas são iguais, porque os grupos respondem fisiologicamente de forma diferente. Então isso transforma cada tabela de uma maneira diferente. Por exemplo, se eu fosse passar por uma criançada, eu ia colocar bonequinhos em vez de números. Onde uma criancinha contente representa um leve, uma criancinha mais fadigada representaria uma coisa mais intensa, e uma criancinha suando de forma desenfreada, uma coisa mais extrema, uma coisa mais intensa, muito mais difícil. Para iniciantes, a gente usa a mesma tabela, e atletas, a gente usa tabelas também diferentes, porque atletas são outro grupo especiais, que é necessidade de outras variações. Como eu falei, crianças, idosos é fantástico usar isso, porque muitas vezes nós que damos uma aula para um grupo de idoso e nós não sentimos uma fadiga igual ou semelhante a eles, para nós parece fácil, mas para eles é muito difícil. Isso é interessante de usar esse tipo de coisa, essas escalas de percepção subjetiva de esforço em aula de idoso ou aula de criança, porque para nós muitas vezes parece que está fácil, mas para aquela pessoa, para aquele grupo de pessoas que nós estamos falando, de que nós estamos dando aula, ministrando aula, já está difícil, já está muito difícil. Então o que nós podemos fazer é diminuir um pouco a intensidade. É muito interessante usar isso, como eu falei, nesse aspecto. Monitorar a intensidade do treinamento da pessoa, do grupo. Isso é muito fantástico. É uma coisa muito simples que você pode imprimir, colar numa parede, ou pedir para fazer um cartaz, ou alguma coisa do tipo, e usar isso em aula. Sempre use isso. Isso é científico, pessoal. E agora eu vou vou demonstrar aqui como usar ela. Como usar essa tabelinha. Como nós podemos ver aqui a classificação, essa aqui é uma anaeróbica, é uma clássica anaeróbica, como já foi demonstrado no slide tipos de escalas. E o que a gente vai fazer? Nós colocamos então lá o personal ou a pessoa, qualquer pessoa que esteja lá na academia. Aqui o exemplo de academia de musculação, tá? E a gente faz o que? Nós olhamos para a carga que a pessoa está utilizando. Como assim? Por exemplo, ela vai fazer uma rosca direta. E aí, que a gente vê essa pessoa fazendo rosca direta, ela já não é muito iniciante, ou às vezes ela mas a gente vê que está aqui na classificação 1. Nós perguntamos para elas: onde está esse peso que você acabou de colocar aqui? E essas repetições? Essas repetições elas não podem ficar alteradas em relação ao peso. Nós sabemos que não é para ficar nem muito pesado, porque isso pode alterar o movimento biomecânico e cinesiológico, e nem é para ficar muito leve, porque é interessante para a gente ter um estresse fisiológico. Se está aqui muito fácil, moderado, ou até mesmo um pouco difícil, talvez seja interessante ela pegar o mesmo número de repetições e aumentar um pouco a carga para ficar entre 5, 6 e 7. Aonde
nós podemos dizer para a pessoa que aqui é onde ela pode vir a otimizar o treino dela. Como assim otimizar o treino dela? Se a gente não tem uma carga muito intensa, muito pesada para aquela atividade, para aquela rosca direta, o que acontece? Nós demoramos muito para dar o estímulo para a pessoa, a não ser que seja um caso muito extremo que foge dessa nossa classificação. E isso é outra coisa também. Vamos falar de uma pessoa comum, uma pessoa que começou ou já treina há um tempo e ela sempre põe a mesma carga e ela nota que aquelas repetições, aquelas cargas, elas estão cada vez mais fáceis. Ou ela faz o famoso migué no treinamento, o que acontece direto em academia. E isso também é o que faz o treinamento ficar muitas vezes inefetivo. Isso é muito triste, porque a pessoa não tem resultado, ela vai culpar você. Mas isso aqui, e você poderia estar falando, ó, coloca um pouquinho mais de peso que talvez a gente consiga chegar um pouco mais nessa parte de difícil, muito difícil, essas coisas. Nós não precisamos pedir para o aluno chegar no máximo, porque muitas vezes o aluno não tem muita noção do que é o máximo dele real. E quando ela põe um peso máximo, ela primeiro não consegue completar o número de repetições. E quando consegue, ela rouba, ou seja, ela joga o corpo para frente, faz um fuzuê, erra todo o treinamento. Então não adianta pedir para a pessoa fazer aqui embaixo no 10, que também ela vai acabar muitas vezes errando. Ou a carga, ela vai colocar a carga excessiva e vai errar em tudo. Então por isso que nós pedimos normalmente para ficar entre os 5 e 7. Assim não fica nem muito fácil, nem muito difícil, mas fica um meio termo. E toda vez que ela falar para você, olha, está fácil, está moderado, o que ela vai fazer? Você já fala, ó, põe um pouquinho mais de peso. Essa tabela é excelente para controlar a intensidade do treinamento. A intensidade, sempre que a gente fala intensidade nesse caso, é carga. Ok? Sempre trabalhamos com carga em cima disso. Carga em quilogramas. Tá, pessoal? Ah, mas como que eu posso usar, por exemplo, esse tipo de tabela, esse tipo de algo parecido em aeróbico? Aqui não está, eu não coloquei em aeróbico, mas como que é? A mesma coisa, ela é a mesma coisa. Se a pessoa está lá na esteira, quase praticamente no 1, que muitas pessoas fazem, o que muitas pessoas fazem na esteira? Ela sobe na esteira, ficou 1 hora conversando, e para elas a intensidade está extremamente baixa. Extremamente baixa. O que é isso? Elas fazem todo tipo de aulas disponíveis na academia e depois sobem na esteira e fazem nada. E o que acontece? Aí não tem resultado. Por quê? Porque elas estão treinando abaixo da intensidade que elas poderiam realmente estar treinando para ter algum tipo de modificação fisiológica. Muitas vezes usa-se aquela tabela de 60-20, de 6-20. Em alguns casos aquelas tabelas não se encaixam, mas não tem problema, porque você pode usar uma coisa dessa e dizer para a pessoa, mantenha-se sempre num pouco difícil ou difícil. Mantenha-se sempre correndo, ou trotando, ou andando um pouco mais rápido, dependendo do caso. Mas nunca deixe chegar em moderado, fácil, muito fácil, porque senão você vai acabar o quê? A não ser que seja em casos recuperativos, mas em casos de pessoas, como eu falei, que já fazem aula, que não tem problema nenhum, coloque elas também para deixar aqui no difícil, no muito difícil, faça ela correr, faça ela fazer uma atividade correta. A ideia de usar essa escala é sempre fazer um treino correto em questão de intensidade, sem modificar o movimento, sem modificar nenhum tipo de movimento. Bom, e é isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham entendido, um pouquinho sobre essa escala de percepção. Usem-a em academias, onde vocês dão aulas, especialmente os personagens trainers, podem estar utilizando esse tipo de coisa, porque isso aqui tem valor científico, isso aqui tem um grande valor de aprimoramento profissional, é algo que poucas pessoas usam no mercado, é facílimo de instalar, facílimo de pôr o aluno, e para fazer nessas intensidades corretas, a execução correta, a intensidade correta, fácil de usar. Pessoal, então é isso. Muito obrigado
E até mais, pessoal.